Continuando aqui, né? Lembra que a gente viu na aula, então que se eu tenho uma parábola, né, f de x igual a x quadrado mais bx mais c, né, o gráfico dela é uma parábola cuja reta diretriz é a reta horizontal, né? Y igual a ac menos b quadrado menos 1 sobre 4a, e o foco é no vértice, desculpa, o foco menos b sobre 2a, aqui menos delta mais 1 sobre 4a. Então, essa parábola tem concavidade voltada para cima se A é positivo e voltada para baixo se A é negativo. Ok? Bom, dando sequência aqui, então vamos ver qual a relação que a gente tem entre os gráficos, né, da parábola e da função quadrática, ou entre várias funções quadráticas. Se eu tenho uma função quadrática, né, ax quadrado mais bx mais c, então lembrando, a gente pode escrever nesse formato, né, então aqui x mais b sobre 2a ao quadrado mais uma constante k aqui. Né? Lembrando que a diferença dessa parábola aqui para essa aqui, ax quadrado, nada mais é do que a posição. Né? Então, dessa parábola φ de x igual a ax quadrado para o mesmo valor de a aqui, né? A aqui e a aqui, essa da f é obtida da φ por uma translação. Né? Então, aqui a gente tem a translação horizontal pela reta menos b sobre 2a, e aqui a translação vertical. Tá? Então, a princípio, esses gráficos aqui não tem diferença em relação às propriedades geométricas. Né? Então, uma f qualquer e uma φ, onde só tem o termo quadrático, elas diferem, né? Na verdade, se eu tenho aqui o mesmo valor de a, elas diferem apenas pela posição e não pelas propriedades geométricas da parábola. Tá? Bom, e o que acontece em relação a φ e a menos a de x quadrado? Essa aqui é só uma rotação em torno do eixo y. Né? Então, se a gente tem aqui, deixa eu fazer um esboço. Vou fazer um esboço aqui. Tem que ativar aqui. Se eu tenho xy, digamos que eu tenho uma parábola aqui, isso aqui φ de x igual a x quadrado, vou refletir ela aqui em torno do eixo y, né? Vértice, desculpa, em torno do eixo x. Essa aqui é a psi de x igual a menos a x quadrado. Né? Então, observe que isso aqui é uma reflexão. Se a gente for olhar a propriedade geométrica delas, também não diferem. Né? Em qual sentido? Claro que vai diferir o vértice, o foco, né, a reta diretriz, mas a questão da abertura da parábola, elas são equivalentes tanto para ax quadrado quanto para menos ax quadrado. Ok? Bom, então, se a gente for olhar para a congruência das parábolas, os gráficos dessas funções quadráticas dependem apenas do coeficiente a, né? E não do b e c. Por quê? Porque conforme eu faço uma variação entre b e c, eu não mudo as propriedades geométricas da parábola. Né? Eu só translado horizontalmente e verticalmente, né, nesse primeiro caso, ou eu faço uma reflexão sobre o eixo x. Tá? Então, essas as propriedades que a gente tem. Agora vamos estudar o que acontece, né, na variação do a. Né? Então, se eu tenho aqui as duas parábolas, né, f de x igual a x quadrado e g de x igual a linha x quadrado, então observe que eu só vou considerar esse monômio aqui, né? Não vou considerar completo porque
facilita, e a expressão da parábola completa nada mais é do que uma translação dessa aqui, uma reflexão em torno do eixo x. Então, os gráficos dessas funções podem ser congruentes quando o A' for mais ou menos A? A resposta é negativa, né? E aqui está uma justificativa, né? Se, por exemplo, o A for menor do que o A', vamos considerar, vou fazer um esboço com o A positivo, tá? Então, para todo, a gente tem aqui o AX quadrado é menor que o A', é menor ou igual, né? Faltou aqui é igual porque o x pode ser zero. Então, aqui está, consertar isso aqui é menor ou igual. Isso. Menor ou igual porque... Ah, não, desculpa, é menor. Eu pus real não nulo, né? Não tinha visto que estava ali, né? Para todo x real não nulo, né? Eu não tinha visto real não nulo. Bom, e o que está acontecendo então? Se a gente for pensar essas parábolas, né, elas estão centradas o vértice na origem, né? Então, digamos que eu tenho aqui, de novo, eu vou considerar o A positivo, tá? Se eu tenho uma φ de x igual a x quadrado, e deixa eu ver qual é a outra. Ah, tá, não pus não. Vamos fazer de cor diferente aqui. Bom, então eu estou supondo que o A maior que a linha, ou a linha maior que A, impacta na figura, né? A linha é maior que A, tá? Então ela cresce mais rápido. Aqui, φ de x, a linha é x quadrado, né? Então, bom, se a gente for pensar, né, o foco dessas parábolas, né, primeiro já são diferentes, né, porque ele depende do A. Aqui, digamos, aqui se for o foco da φ, ele tem coordenadas, vou colocar aqui os eixos, x e y, 0 para x e 1 sobre 4A. O foco, essa aqui dá φ de x, né? Da filinha, então da psi, perdão, vai estar um pouquinho mais para baixo aqui, que o A é menor do que a linha, né? Pensar que o A é menor do que a linha. Para o meu esboço, eu estou colocando os dois positivos, então aqui o foco 0, 1 sobre 4 a linha. Então, ó, já começa a aparecer por aqui, né, as diferenças. E na verdade a gente mostra, né, que como já tem focos diferentes, essas parábolas não podem ser iguais, né? Tem focos diferentes, na verdade, sobre o eixo y, né? Então a distância do vértice até o foco já vão ser diferentes, tá? Observe que as duas têm o mesmo vértice em 0, 0. E também é claro, né, que para qualquer x que eu pego, eu coloquei lá, né, o ax quadrado, ele vai ser menor que o a linha x quadrado, ok? Joia. Então, observe o que faz a diferença aqui. Na verdade, é o A', o A, né, o termo coeficiente dominante aqui da parábola, né, o termo de maior grau. Então, se eu tenho A diferente de A', ou A diferente de menos A', essas parábolas não podem ser congruentes. Então, congruente significa as mesmas propriedades geométricas, tá? Agora, vamos
enxergar essas propriedades geométricas de uma parábola. Tá? Eu estou falando que essas duas elas têm propriedades diferentes, né? Então, bom, vou considerar aqui uma parábola f de x igual a x quadrado mais bx mais c e um ponto P na parábola. Então, o que eu estou afirmando aqui é que a reta tangente, definindo, né, perdão, a reta tangente dessa parábola no ponto P é a reta que contém o P e todos os demais pontos da parábola estão no mesmo semiplano determinado por esta reta. Vamos entender essa afirmação aqui. Então, vou fazer um esboço aqui só para a gente ter uma ideia do que é essa definição, né? Opa. Então, y, eu tenho uma parábola aqui. Opa, não ficou boa, né? Então, eu tenho um ponto P aqui, ó, no parábola. Então, eu caracterizo a reta tangente aqui nesse ponto como sendo a reta que passa em P. Aqui não ficou muito legal, vamos refazer. De novo. Aqui é difícil. Acho que eu vou fazer aqui a reta, depois eu vou reparar. Vai ser mais fácil, tá? Então, bom. Opa. Ok, agora eu não fiz uma função, né? Agora eu fiz algo que não é uma função. Melhorou. Então, esse ponto aqui, o ponto P, é o único ponto da parábola que está na reta. E essa reta R aqui, ela divide o plano em dois semiplanos. Então, a parábola tem que estar inteiramente contida em um dos semiplanos. Basicamente é isso. Tá? Então, isso que é a reta tangente, uma parábola em um ponto. Então, isso é definição. Bom, e aí, aqui é algo que a gente vai ter que provar. Estou afirmando que se a parábola é o gráfico da função f de x igual a x quadrado mais bx mais c, sua tangente no ponto P de coordenadas x0 e y0, onde y0, ponto aqui que satisfaz a equação, é a reta que passa por esse ponto e tem inclinação igual a 2a x0 mais b. Ok. Bom, vou considerar aqui, ó, por exemplo, o A positivo, só para a gente entender a demonstração, que já tem o gráfico ali com A positivo. Então, bom, aqui o que a gente quer provar, Se eu pego aqui qualquer ponto da parábola, digamos aqui, xy, ponto P de coordenadas xy, aqui ó, ponto P de coordenadas x0 y0, Bom, nesse caso com A positivo, e x maior que x0, claro, se colocar x menor que x0 também eu consigo provar, mas então vamos pegar aqui
Nesse caso aqui eu tenho x maior que x0. Então o que a gente tem que mostrar, né? Que o y é maior do que o y0, né? Então lembrando, a equação da reta R a reta tangente ao gráfico da parábola no ponto P, né? Ao gráfico da função quadrática ou a parábola, né? Então, bom, ela tem coordenadas y menos y0. Eu vou chamar, eu vou colocar aqui a x barra y barra só para, senão vai aparecer xy para duas coisas e fica esquisito, né? Então, digamos x barra maior que x0. E do outro lado também vocês vão ver que não vai depender, né? Então isso aqui é o coeficiente angular que eu estou falando aqui, né? Quem é o coeficiente angular? Estou dizendo que a inclinação da reta é esse aqui. Então o coeficiente angular da reta é esse aqui, tá? 2ax0, só que meu b é 0, né? Perdão, eu estou... vamos facilitar aqui, senão eu fico perdido quem é o b, né? Vamos fazer outra parábola, acho que vai ser mais fácil. Vamos colocar lá na origem, tá? Só para facilitar, para não precisar trabalhar com b. Ou se vocês quiserem, a gente pode considerar aqui que isso aqui é a origem. Deixa eu só apagar os eixos aqui e colocar os eixos na origem, tá? Então vamos fazer isso. Ó, eu vou colocar o vértice na origem, tá? Por que eu posso fazer isso? Porque a parábola não depende da posição no espaço, né? A propriedade geométrica dela. Aqui no caso eu vou fazer só para me facilitar, né? Então digamos que aqui está o vértice, aqui eu mexo o y e aqui o eixo x. Vamos facilitar aqui. Então lembrando que a função quadrática aqui é f de x igual a x quadrado, né? Que na verdade é só para facilitar. Qualquer coisa depois a gente põe uma translação aqui, do mesmo jeito que a gente mostrou, né? Pra que a parábola tem a propriedade geométrica independente do ponto. A gente faz com essa função também, tá? Se for preciso. Bom, então vamos voltar aqui. A hora que eu olho aqui, eu tenho 2ax0 mais b, né? Então nesse caso, tanto b quanto c é 0. Então, y é igual a y0. Aqui 2 é a inclinação da retangente, 2ax0, né? X menos x0. Tá? Então essa aqui é a equação da reta tangente, né? Bom, então o que a gente tem que mostrar é que y barra é maior que y0, né? Quem é o y barra? Eu tenho que mostrar que isso aqui, y barra menos y0, é maior que zero qualquer ponto que eu pegue x barra y barra na parábola, né? Então, bom, o perdão, menos y0, não, menos y, né? Mas aqui eu estou em qual ponto? Deixa eu só olhar aqui. Eu estou nesse ponto aqui, coordenadas x, né? Então vou mostrar isso aqui. Então, y0 é y. Porque eu estou supondo aqui, ó, eu só vou colocar, né, aqui é o ponto x barra, né? Certo? Então eu vou mostrar aqui nessa reta aqui, ó, a coordenada y barra aqui é maior que esse aqui, ó, coordenada y desse ponto, tá? Observe que a equação da reta x0 e y0 estão aqui. Então eu vou pegar o ponto da reta de coordenada x barra. Então eu vou chamar isso aqui de y1 como sendo y0
mais 2AX0 x barra menos x0. Eu vou comparar na mesma reta vertical. E aí, bom, como que eu vou mostrar que sempre o y barra vai ser maior do que esse y1? Significa o quê? Que todos os pontos da parábola vão estar acima dessa reta. Lembrando que eu estou no caso aqui, ó, A positivo, escrevendo dessa forma. Isso aqui não é nenhum impedimento, o problema é aqui. Se eu inverto o sinal, aí muda, eles vão estar no semiplano inferior, né? Então, bom, isso aqui menos y1 é igual. O y barra, ele é o A x barra ao quadrado, menos, então, o y1 é o y0, mais 2AX0 x barra menos x0, ok? Isso aqui é igual, então vamos abrir isso aqui, ó, ax barra ao quadrado menos o y0, eu volto lá, é o ponto da parábola, né? O ponto P, então o y0 é o ax0 ao quadrado. Eu estou fazendo, no caso dessa parábola aqui, converte-se na origem só para facilitar. Mais 2ax0 x barra menos 2a, aqui é x0, né? Só para ficar claro. x0 ao quadrado. Bom, ok. Tá certo. Ax barra ao quadrado menos y0, ax0 ao quadrado, 2ax0 x barra menos 2ax0 ao quadrado, né? Isso. Bom, vamos só colocar aqui o a x barra ao quadrado menos ax0 ao quadrado mais 2ax0 x barra. Isto. Ah, peraí, vamos ver se não estou confundindo nenhum sinal. Não, né? Mais 4. Não, perdão. Mais 2ax0 ao quadrado. Isso. Deixa eu só confirmar aqui. Porque isso aqui, vamos ver como a gente garante que isso aqui é positivo. Isso aqui, a relação que a gente tem aqui, aqui a gente tem uma relação entre x0 e x. Ó, eu tenho, não estava enxergando aqui, eu tenho menos ax0 mais 2ax0, né? Então, na verdade, isso aqui é o que? A x barra ao quadrado mais a x0 ao quadrado mais 2ax0 x barra, isso? Aqui é mais mesmo. Aqui não, né? Aqui é menos. Tô vendo? Tem um sinal errado, né? Esse sinal aqui é negativo. Observe que eu tenho menos ali, né? Aqui é menos. E aqui é menos. Isso aqui é um quadrado perfeito, né? Aqui é menos e aqui é menos, né? Perfeito.
perfeito? Porque eu tenho menos aqui com mais. Vamos ver se isso aqui é A. Vamos ver, x barra menos x0 ao quadrado. Isso, né? Que dá o quadrado desse, menos 2 vezes esse, mais o quadrado desse. Ok, o A tem evidência, isso aqui é positivo se x diferente de x0, né? Então, na verdade, quando eu coloquei aqui x maior que x0, foi só para x barra maior que x0, foi só para eu desenhar ali, tá? Mas não depende, né? Não depende nada do x0. Essa demonstração aqui não depende nada do x barra ser maior que x0. A outra questão, né? Em relação ao A, eu posso dizer que isso aqui é maior que zero porque o A é positivo. Se o A for negativo, então isso aqui fica menor que zero. E aí o gráfico ele vai ficar aqui abaixo dessa reta, tá? Então, realmente, vale isso, né? O gráfico da parábola é dado por essa parábola é dado pelo gráfico dessa função, a tangente que passa no ponto x0 e y0 tem inclinação igual 2ax0 mais b, tá? A única diferença é que se você coloca a equação completa, vai ser na hora de comparar aqui, mas não tem grande dificuldade não. Joia. Bom, agora uma propriedade bem interessante, né, que a gente tem sobre a parábola. A reta tangente à parábola no ponto P faz ângulos iguais com a paralela ao eixo e com a reta que contém o foco. Tá? Vamos enxergar aqui o que significa isso aqui geometricamente. Ó. Então, deixa eu colocar aqui uma... Opa! Parábola, vamos colocá-la aqui que depois fica mais fácil para a gente. Então aqui os eixos, né, x e y. Então, digamos, eu tenho uma parábola aqui. Eu tenho o foco aqui. Aqui eu tenho um ponto P qualquer. Aqui um ponto Q. Então, aí a gente tem aqui a reta tangente aqui, né? Deixa eu fazer ela de outra cor. Vou forçar aqui um pouquinho para não pegar a curva, tá? Aqui é a reta tangente. O que ele está afirmando é o seguinte. Aqui, o ângulo aqui, ó, o segmento de reta, da reta que passa por F e P, com a reta tangente, esse ângulo aqui é igual a este ângulo aqui, ó, tá? Onde essa reta aqui é paralela à reta ao eixo da parábola, tá? No fundo é isso aqui, tá? Isso que a gente quer mostrar, que o ângulo aqui, ó, que na verdade o ângulo que uma reta faz com a parábola é o ângulo que a reta faz com a reta tangente à parábola nesse ponto. Isso para qualquer curva, tá? Falando que a reta que passa pelo foco e por esse ponto P faz o mesmo ângulo com a reta aqui que é paralela ao eixo da parábola. Tá? Interessante, né? Que é aquela propriedade da parábola, que qualquer reta paralela ao eixo que bate aqui vem parar no foco, né? Você pega uma reflexão aqui na parábola, ela vem no foco, né? Que é a ideia das antenas parabólicas, né? Que aí no caso não é uma parábola, é um paraboloide, mas tem essa propriedade, ou seja, os sinais eles vêm paralelamente aqui ao foco, né? E aí eles refletem aqui na superfície da antena e vêm parar no foco onde fica o LNBF. Bom, então com o intuito de provar esse teorema, a gente mostra primeiro este lema aqui. Se eu tenho essas duas retas, y igual a x mais b, y' igual a x' mais b',
com A diferente de A', não nulos. Perdão, A e A' não nulos, né? Não é diferente. Então, essas duas retas são perpendiculares, se e somente se o coeficiente angular da reta A' é menos 1 sobre o coeficiente angular da reta y igual a x mais b. Tá? Ou seja, o produto dos coeficientes angulares tem que dar menos 1. Tá? Que mesma coisa, né? Vamos considerar o A positivo, não vai fazer diferença, vocês vão ver na demonstração. É mais para efeito de visualização. Então, mostraremos que as retas y igual a x e y igual a linha x são paralelas a essa, né? Então, observa que a reta y igual a x mais b é só uma translação da y igual a x, e a y' também é só uma translação. Então, tanto faz essa reta aqui, ela vai ser paralela, né? A reta y igual a x, e essa y' também vai ser paralela à reta y igual a linha x. Então, a gente vai fazer o contra, mostrar essa relação aqui para as retas y igual a x e y' igual a x'. Bom, assim, tomando x igual a 1, temos o triângulo cujos vértices são esses pontos aqui, 0, 0, 1A e 1A'. Tá? Então, aqui, na verdade, isso foi só para colocar que a interseção dessas duas retas é no 0, 0, para facilitar. Então, o que é isso? Né? Vou fazer aqui uma ideia do que está acontecendo. Ideia geométrica, né? Vou pegar aqui. Verde. XY. Então, lembrando que lá está pondo x igual a 1, né? Y igual a x, y' igual a linha x. Joia. Só mudar de cor aqui. Vou pôr o vermelhinho aqui. Então, um dos pontos, né? Aqui é o ponto quando eu ponho x igual a 1, perdão, x igual a 0, né? Aí x igual a 1, eu tenho o A aqui e o A' aqui. Né? Ó, aqui um ponto, né? E aqui o outro ponto. Bom, vamos fazer aqui o triângulo então. Observe que esse triângulo aqui, ele vai ser retângulo aqui nesse ponto, porque as retas y igual a x e y igual a linha x, elas são perpendiculares. Tá? E aí a gente vai usar esse resultado aqui. Deixa eu só colocar aqui as coordenadas do ponto. Aqui as coordenadas desse ponto é 1A, as coordenadas desse ponto é 1A', tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Beleza? Como triângulo, a altura relativa à hipotenusa é igual à média geométrica dos segmentos que ela determina na hipotenusa. Então, a altura, quem é a altura? A altura desse triângulo, né? Observe que esse triângulo aqui, aqui eu tenho a altura, né? Porque a altura ela é perpendicular e os pontos A e a linha, eles estão sobre a reta x igual a 1. Né? Então, a altura ela é igual à média geométrica desses dois segmentos aqui. Esse e esse. Lembrando que a média geométrica é a raiz quadrada de cada um. Vou colocar aqui o módulo de A vezes o módulo de A', que é a medida. Tá? Então, a altura é a média geométrica entre esses dois aqui. Tá? É a raiz quadrada do produto, né? Dos dois. Né? Se fosse a média geométrica entre 3, seria a raiz cúbica dos 3 e assim sucessivamente. Então, bom, a altura H aqui ela é 1. Né?
que eu estou na reta x igual a 1 e o vértice é no ponto 0, 0, que é a reta x igual a 0. Módulo de A é o próprio A, que eu estou supondo A positivo, né? Eu coloquei aqui, mas lá na hipótese está, né? O A positivo, só para efeito de conta, né? Você vai inverter aqui, porque aí o A' é negativo, então o módulo de A' é menos A', tá? Pelo fato dele ser negativo. Tá? Bom, e agora o que acontece, né? Vou efetuar aqui a conta. Então, o 1, que é... vai levar os dois lados ao quadrado, né? Isso aqui implica que h ao quadrado é igual módulo de A vezes módulo de A'. Tá? Só para já colocar. Então, o h é 1, 1 ao quadrado é igual a 1. Isso aqui fica igual. Módulo de A é A, módulo de A' é menos A. Ou seja, o A é igual a menos 1 sobre A'. Tá? Então, duas retas no plano, né? São perpendiculares, então o produto dos coeficientes angulares é menos 1. Não. 6, somente 6. Se esse produto que for menos 1 também a gente consegue mostrar, né, que elas são perpendiculares, né? Então, se eu tenho que esse produto aqui é menos 1, eu volto, né, faço uma demonstração semelhante a essa aqui, mostrando que elas são perpendiculares, tá? Só mostrar que o triângulo aqui é retângulo. Bom, agora vamos voltar aqui. Qual que é o teorema que a gente quer provar? Que a reta tangente, a parábola no ponto P, faz ângulos iguais com a reta paralela ao eixo e com a reta que une o foco a esse ponto, né? Aqui, só voltando aqui, é esse aqui, né? Essa reta paralela ao eixo faz ângulo igual com a reta tangente com a reta que passa no foco. Então, vamos fazer a construção aqui. Vamos lá. Bom, eu vou fazer o caso mais simples, né? Que é quando eu estou com y igual a x quadrado. A outra é só adaptar aqui. Bom, então vamos olhar aqui como que a gente prova isso, né? Primeiro de tudo, vamos fazer o esboço da parábola aqui, colocar os pontos, né? Então, a parábola centrada na origem, desculpa, com vértice na origem, né, na centrada. Os eixos. X e... opa! Isso aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, e eu tenho aqui, ó, A. Vou pôr a parábola aqui, opa. Joia. Bom, vou pegar um ponto P aqui qualquer na parábola. P aqui, ó, de coordenadas. Só um instantinho. Opa, aí. Voltou. X0. Y0. E aqui eu tenho foco, né? Lembrando que o foco é 0, 1 sobre 4A, né? Que é f de x igual a ax quadrado. Né? Ok? Então, bom. Vamos pôr a reta tangente aqui. Desculpem, deixa eu melhorar a parte de cima.
aqui é o ponto Q, né, de coordenadas x0 e 0. Né? Aqui tem o ponto Q. Opa, esse triângulo aqui. Sacola. Esse ponto Q tem coordenadas x0 e 0. Né? Então, bom, primeiro vamos mostrar que essa reta aqui, o que passa pelo foco e pelo ponto. Nossa, sim, ficou horrível. É uma reta. Para pensar aqui, deixa eu tentar fazer com a régua. Vou mudar a cor aqui. Verde aqui. Fazer não dá para pegar angulação. Mas essa reta aqui que passa nesse ponto nesse, que ela é perpendicular primeiro a essa reta aqui, tá? A reta tangente, né? Então, bom, vamos mostrar isso aqui primeiro de tudo. Como que a gente mostra isso, né? Usando coeficiente angular. Lembra? Então, a minha parábola é f de x igual a x quadrado. Então, a reta tangente, aqui, reta tangente, ela é y igual coeficiente angular 2, y menos y0, né? Faltou aqui. y0 igual a 2ax0 x menos x0. Né? Então, o coeficiente angular da reta é isso aqui, né? 2ax0. Né? Bom, agora, coeficiente angular da reta, vou chamar aqui reta tangente R. Então, aqui é o coeficiente angular da reta S, que passa por F e Q, né? Então passa pelo foco, pelo Q. Então é o que vou chamar de M, é a variação do Y, né? Que é, bom, pode ser 0 menos 1 sobre 4A dividido pela variação do X, né? Que é x0 menos 0. Isso. Ok. Esse período é 1 sobre 4A. Deixa eu confirmar aqui. É a reta diretriz, né? Tá, então. Ponto Q. Perdão. Tô falando conta errada, né? É até na reta diretriz. Aqui, ó. Não é no eixo, né? A reta diretriz não está aqui. A reta diretriz está aqui embaixo. A reta diretriz é aqui, ó. O ponto Q, na verdade, ele está aqui. x0 menos 1 sobre 4A. Vou acertar aqui, tá vendo? Estava errado. Menos
sobre 4A aqui, né? E lá 1 sobre 4A, então minha reta verde está errada. Vou fazer a retinha aqui de novo. Aqui, né? Do foco até o ponto Q, né? Aqui. Então isso aqui vai ser perpendicular, tá? Agora sim, então vamos fazer a conta direito, né? Então, bom. Variação. Aqui. Aqui é o que? Bom, o y aqui é menos 1 sobre 4A, né? Então, menos 1 sobre 4A menos 1 sobre 4A. Então, a coordenada y do ponto Q menos a coordenada y do ponto F, né, que é o foco. Não coloquei aqui, mas aqui é o foco, F. E a variação de x, que está correto. Então, aqui, menos 1 sobre 4A menos 1 sobre 4A é menos 2 sobre 4A. Que é menos 1 sobre 2A, né? Vou colocar aqui. Então, vai ficar o quê? Menos 1 sobre 2A x0, né? Não posso esquecer de x0 aqui embaixo. Então, bom, vamos chamar aqui de m0. Então, m vezes m0, isso aqui dá o quê? Menos 1 sobre 2A x0 vezes 2A x0, isso aqui, esse produto dá menos 1. Ou seja, essas retas são perpendiculares, né? Observe que aqui eu fiz a conta, né, supondo x0 diferente de 0, né? Mas posso fazer x0 igual a 0? Bom, isso aqui já é imediato, né? x0 igual a 0 é o eixo y, né? Cadê? A reta tangente, isso. Aí é o eixo y, que é o eixo que passa pelo foco e pelo ponto Q, e a tangente vai ser o eixo x, né? Então é imediato quando x0 é igual a 0, né? Então, em ambos os casos, nesse caso aqui é x0 diferente de 0, e no caso x0 é igual a 0, que aí a tangente é o eixo x, né? E a reta que passa pelo foco e aqui pela reta diretriz, né, vai ser exatamente o eixo y. Então, em ambos os casos, vale que a reta tangente é perpendicular aqui ao segmento que liga o foco à projeção, né, do ponto Q aqui, projeção do ponto P sobre a reta diretriz. Bom, agora para finalizar, eu não vou colocar aqui de novo essa cor, tive uma cor que não tem aqui, esse roxo aqui. Então, o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar o que o ângulo, que é essa reta aqui, ó, que é o ponto P, né? Vou colocar aqui o ponto P. Que o ângulo que essa reta aqui, ó, faz com a reta tangente é igual ao ângulo, esse aqui paralelo ao eixo y, né? Será que é exatamente essa aqui? Opa, ficou ruim. Vamos fazê-la novamente. Pelo menos tentar, né? Ok? Então, observe que meu desenho não está muito legal, mas é exatamente isso, né? Observa o que? Bom, esse lado aqui, ó, exatamente igual a esse aqui, que é a definição de parábola, né? A distância do foco ao ponto P é igual à distância do ponto P ao ponto Q. Tá? Então, a gente tem o quê? Que esse triângulo aqui, ele é isósceles, né? Ok? Esse lado aqui, ó, ele é comum aos dois triângulos, esse que está em laranja, e esse ângulo aqui é 90, né? Então, aqui tem 90 graus.
e significa o quê? Vou chamar aqui R, esse ponto aqui, tá? Significa que, vou colocar aqui, tá? Ó, triângulo P, Q e R, ele é congruente ao triângulo RFP. Perdão, deixa eu ver qual que é. P, FR, né? Isso. Então, é o caso lado, lado, ângulo oposto, sendo esse ângulo oposto 90 graus, né? Isso vale. Aqui está escrito uma semicircunferência, então você consegue mostrar que esses triângulos são congruentes. Então, se eles são congruentes, significa o quê? Que esse ângulo aqui, ó, né, o ângulo FPR, ele é congruente. Opa, esse tracinho ficou muito torto, né? Ele é congruente ao ângulo QPR. Ou seja, congruente a esse ângulo aqui. Agora, esse ângulo, que é o que a gente quer medir, ele é oposto pelo vértice, né, ao ângulo QPR. Portanto, esse ângulo aqui é congruente ao ângulo FPR. Tá? Ou seja, qualquer reta paralela ao eixo que passa pelo foco, ao eixo da parábola, não é o eixo que passa pelo foco, não, ao eixo da parábola, faz o mesmo ângulo com a reta que passa pelo foco, pelo ponto da parábola. Ok? Né? Então, desde que PQ é paralelo ao eixo, segue que os feixes paralelos ao eixo da parábola refletem na parábola para o foco e vice-versa. Okay? Bom, aí por fim, a parte de movimento uniformemente variado, né, não tem muito, só uma descrição, aí eu deixo para vocês lerem. Qualquer coisa vocês me perguntam.